A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Muito bom dia aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus possa unir os nossos corações ao temor do seu nome. Pois o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doces que o mel. Mais desejáveis são do que o ouro, mais doces são do que o mel que goteja dos favos. O temor do Senhor. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo de número 19, um salmo de Davi. Muito maravilhoso, no qual o salmista ele proclama a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Isto é Deus, imensurável. E ele exalta o Senhor, glorifica o Senhor e ora, pede ao Senhor. Ele diz a respeito dos seus erros: por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Muito bem, nós temos falado a respeito do desvio de conduta ou de função. E que as pessoas, nós corremos este risco de recebermos uma ordenança e não a praticar e fazermos outras coisas. E, através disso, sermos contaminados
com a desobediência, com a transgressão. Abel sabia o que fazer e fez corretamente. Caim não sabia o que fazer e fez erradamente. Mas Deus o instruiu para que fizesse certo, mas ele preferiu não obedecer a Deus, portanto, não fazer aquilo que ele deveria fazer, uma perfeita adoração, um perfeito sacrifício, o sacrifício que agradaria a Deus. E pode ser que nós façamos também sacrifícios de tolos, que não estará de forma alguma agradando a Deus. Mas quando nós obedecermos completamente a palavra, Deus então se agrada de nós. E vejam bem, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Então vejam que Deus deixou todos os homens, ou deixa todos os homens inexcusáveis. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os homens, eles são piores em muitas ocasiões do que o próprio Satanás. Quando Tiago diz que você crê que existe um só Deus, faz bem. Mas vejam, isso não é tudo. Porque até os demônios creem que existe. Estão vendo? E eles creem e ainda estremecem. Eles temem, eles têm temor, eles estremecem. E eles creem que existe só um Deus e estremecem. Os homens não estremecem. Eles desviam daquilo que estão ordenados a praticarem, praticam coisas erradas, são contaminados com todas as coisas erradas e não se arrependem. Então vejam bem, a falta de temor de Deus é que leva o homem a transgredir os mandamentos de Deus. Quando o filho não teme o pai, não teme a mãe, olha, ele não tem por que obedecer o pai nem obedecer a mãe. Ele não tem o temor que lhe é devido, a reverência que lhe é devida aos seus pais, às suas mães. Então vejam bem, porque falta essa sabedoria, falta-lhes essa consciência, falta-lhes este conhecimento de que esse temor é bom, é benéfico, lhe traz bênção, lhe traz uma bem-aventurança. Mas, como animais irracionais, muitas das vezes nos comportamos assim e ignoramos a vontade de Deus, ignoramos a bondade de Deus e queremos viver como
quem não tem a quem se sujeitar. Não se sujeita às autoridades, não se sujeita aos pais. Se acha então como alguém sem sabedoria, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem este temor, nós não podemos nos aproximar de Deus. Sem este temor, nós não podemos louvar a Deus. Não podemos entoar-lhe louvores. A Bíblia nos mostra este temor reverencial ao qual nós devemos ter ao louvar ao Senhor, ao nos aproximar dele, ao falar o seu nome, para assim engrandecê-lo e não trazer sobre nós condenação. Não tomar o nome do Senhor em vão é temer. Não é aquele medo de que ele venha e te mate, te mande ao inferno, mas é aquele temor reverencial. Deus é santo, Deus é justo. Então, quando alguém atribui a Deus o seu fracasso, ele está faltando-lhe temor. Seu fracasso é por causa da desobediência, muitas vezes. Mas reconheça que Deus é justo, pratique o bem e na hora certa Deus te dará a recompensa. Na hora certa Ele te colocará no seu lugar onde você merece estar. Agora, como pode? Tem pessoas filhos que amaldiçoam seus próprios pais. Falta do temor reverencial aos pais. O pai não é um terror, a mãe não é o terror. E, no entanto, por falta de temor, eles perdem a bênção do pai, eles perdem a bênção da mãe, por faltar com o temor. Se nós faltarmos com o temor de Deus, automaticamente nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. Se nos tornarmos arrogantes diante de Deus, nós estaremos perdendo aquilo que Deus tem para nós. Então nós devemos amar esta sabedoria, amar este temor, saber como nos aproximar de Deus. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 28, ele diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então Deus é amor? É. Ao cantor que canta, né? Pregadores de rosa, pregue a justiça também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Você não pode fazer de Deus um brinquedo seu. Você não pode fazer de Deus um funcionário seu. Pensar que Deus está obrigado a fazer aquilo que você quer. Vejam o temor que lhe é devido. Então, às vezes, nós pagamos um alto preço, como todos aqueles que viveram uma vida na transgressão. Você vê isso desde o princípio. Desde o princípio.
não reverenciaram a Deus. Veja a resposta de Caim para Deus: porventura sou eu guardador do meu irmão? Quando o Senhor lhe pergunta onde está Abel, teu irmão, você pode pensar assim, mas Deus não sabia. Deus sabia, conhecia. Mas ele perguntou para Caim. Mas ele irou-se tanto que a sua resposta foi bruta. A sua resposta foi sem temor, foi sem reverência e justamente a quem estava ali oferecendo a vida. Se tu não fizeres corretamente, porventura não haverá aceitação para ti também? Olha a falta que faz o temor de Deus. Olha o que Deus lhe ofereceu. Se tu não fizeres corretamente, porventura não haverá aceitação para ti também? Então, quando formos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, façamos isto, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e procuremos a singeleza, a humildade, a simplicidade para adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Amém.